Vinícius. Eu estou apresentando esse documentário sobre a evolução dos humanos junto com o Emanuel, da turma primeiro de log. E muita gente imagina que a evolução foi uma linha reta, tipo, como se a gente tivesse saído do macaco direto para o humano, assim, dos Homo sapiens, né? Mas na verdade é bem mais interessante que isso e passamos por várias espécies. Eu vou começar falando sobre a primeira espécie, que são os ardipithecus. Eles foram os primeiros povos hominídeos, que foi antes dos Homo sapiens, né? Que se conhece e foram essenciais para o sobrevivência dos Homo sapiens. Eles viveram há cerca de 5 a 4,4 milhões de anos na África e ainda pareciam um pouco como os macacos, mas já dava os primeiros passos em pé. Ard é o fóssil mais famoso, que como está nas primeiras duas sílabas do nome dele, eles tinham um cérebro pequeno e ainda subiam em árvores, mas é um dos nossos primeiros da nossa linhagem, né? Agora eu vou falar dos australopithecus. Já com os pés no chão, eles já andavam sobre duas pernas, né? Como a gente. Viveu entre 4 e 2 milhões de anos atrás. Eles já andavam ereto, como nós, e tinha uma vida entre o chão e as árvores. A Lucy, encontrada na Etiópia, é o exemplo mais conhecido. Ainda não era do gênero Homo, mas já estava no caminho já. Agora eu vou falar sobre os Homo habilis, as primeiras ferramentas, né? Viveu entre 2,4 e 1,4 milhões de anos atrás. Primeiro representante do nosso gênero Homo. Usava ferramentas simples de pedra e por isso o nome é habilidoso. Primeiras ferramentas, né? O cérebro já era um pouco maior, um pouco mais parecido com o nosso e já mostrava mais sinais de evolução cultural. Agora eu vou falar sobre os Homo erectus. O título não, Grande Viajante. Apareceu há quase 2 milhões de anos atrás e durou muito tempo, bastante tempo mesmo. Foi a primeira espécie a sair do país do continente da África e sabia usar o fogo. Eles aprenderam a usar fogo, já faziam ferramentas melhores e tinham um corpo mais parecido com o nosso. A genética já era mais parecida e conseguiam fazer ferramentas, esquentar as comidas, etc. Eles viveram na Ásia, na África e até algumas partes da Europa. Agora eu vou falar sobre os Homo habilis. Eles já eram caçadores experientes, né? Viveram entre 700 mil e 200 mil anos atrás. Eles já conseguiam criar lanças, usavam lanças grandes, caçavam animais grandes, tipo vacas, esses tipos de animais. E já construíram abrigos, já conseguiam construir suas próprias casinhas, né? Para se abrigar de chuva, essas coisas. E é considerado um ancestral comum dos neandertais e dos humanos modernos. Agora, como eu acabei de citar, eu vou falar dos Homo neandertais, ou só conhecido como os neandertais, os europeus robustos. Viviam na Europa e Ásia Ocidental entre 400 mil e 40 mil anos atrás, adaptados no frio, fortes e com um cérebro tão grande quanto o nosso. Faziam roupas, enterravam os mortos e talvez até falassem. Bom, como eu acabei de falar, eles já eram mais adaptados para o frio, porque eles já conseguiam criar roupas, já conseguiam caçar, já estavam bem mais parecidos com nós. E já enterravam as pessoas que faleciam na época, né? Eles cruzaram com os Homo sapiens e até hoje, muitos de nós carregam um pedacinho do DNA Neandertal. Agora eu vou falar sobre os denisovanos, os parentes misteriosos, descobertos através do DNA de um pedaço de osso numa caverna da Sibéria. Viveram entre 300 mil e 50 mil anos atrás. Talvez até um pouco mais. Não sabemos a gente não sabe como eram fisicamente, mas a gente sabe que cruzaram com humanos modernos. Seus genes ainda estão presentes em povos do Sudeste Asiático, como os nativos da Papua Nova Guiné e tibetanos. Agora eu vou falar dos homens florenses, os hobbits. Encontrados na Ilha de Flores, tinham cerca de 1 metro de altura e um cérebro pequeno, e era um pouco diferente. Mesmo assim faziam ferramentas de pedra. Um ótimo exemplo de como a evolução se adapta a ambientes isolados. Os humanos vivem se adaptando, assim, né? Indo um pouco mais rápido agora, eu vou falar sobre o Homo luzonensis, descobertos em 2019 nas cavernas da ilha de Luzon. Tinham características únicas, uma mistura de traços modernos e antigos, mostram que havia muita mais diversidade humana do que imaginávamos
imaginávamos, especialmente no continente da Ásia. E agora, por fim, eu vou falar sobre os Homo sapiens, no caso a gente, né? Surgimos há cerca de 300 mil anos atrás na África com capacidade de linguagem simbólica, arte, cultura e cooperação em grupo, ou seja, já conseguimos fazer, já conseguimos trabalhar com arte, como os homens das cavernas, né, que se expressavam nas pedras, desenhavam, escreviam, a cultura, né, música, essas coisas, e cooperação em grupo. Ou seja, naquela época, 300 mil anos atrás, caçavam em grupos, conseguiam matar animais grandes, ou como é que fala? As próprias civilizações antigas, né, que trabalhavam em grupos. É isso. A gente migrou para todos os continentes e acabamos cruzando com outras espécies humanas. A diferença é que a gente foi os únicos a sobreviver, mas com um pouco deles dentro da gente. Ou seja, a gente se adaptou e tem um pouco de todas as espécies dentro da gente. Não todas, né, mas nós temos neandertais, etc. Bom, eu vou falar um pouco sobre a conclusão desse documentário. A história da humanidade não é só sobre uma única linha, mas sobre uma rede cheia de encontros, cruzamentos e extinções por muito tempo. Dividimos o planeta com outras espécies humanas, nós sobrevivemos, mas eles fazem parte da nossa história e até do nosso DNA. Todas essas espécies que eu citei até agora fazem parte da nossa história e de quem nós somos hoje. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os primeiros povos que habitaram as Américas. Então, começando pela imigração dos povos para as Américas. Durante a última era glacial, os grupos de humanos da África migraram para a Ásia e, eventualmente, eles alcançaram as Américas. Esses primeiros habitantes, eles enfrentaram vários desafios bem significativos e dentre eles estava as geleiras. Dentre esses desafios estavam as geleiras e os vastos oceanos. Só que com as habilidades marítimas que eles tinham, eles passaram a navegar ao longo das costas do Pacífico. Falar agora sobre o povo Tissua e a conexão com a Sibéria que eles têm. O povo Tissua, ele foi o primeiro grupo a habitar a América. E investigando as origens genéticas dos povos Tissuas, estudos sugerem que os Tissua compartilharam ancestrais comuns com populações da Sibéria, indicando uma migração através do Estreito de Bering durante os períodos quando a maré estava baixa. Aí eles tinham mais facilidade de navegar também. Agora, voltando um pouco mais para as evidências arqueológicas, temos a Luzia e Monte Verde. O fóssil da Luzia ele foi encontrado aqui no Brasil, lá em Minas Gerais, e é um dos mais antigos restos humanos da América. Ele se trata de um fóssil de aproximadamente 12 mil anos. A descoberta desse fóssil desafia a teoria de Clovis, que ela postulava lá que os primeiros habitantes chegaram às Américas há cerca de 3 mil anos. Além disso, o sítio arqueológico lá de Monte Verde, fica no Chile, apresenta evidências de ocupação humana anterior à teoria do Clovis, sugerindo várias outras ondas migratórias. Agora, falando um pouco das interações com a megafauna e as minas de Pit de La Brea. As minas de Pit de La Brea, elas ficam lá na Califórnia e elas contêm vestígios de interações entre humanos e a megafauna, como mamutes e grandes preguiças. Esses locais fornecem evidências de caça e coleta, além de preservarem os restos de animais que ficaram presos lá no pit, oferecendo as marcas, né, sobre os ecossistemas da época.
Agora, os ambientes costeiros e as habilidades marítimas. Os estudos ecológicos, incluindo análise de pólen, indicam que ambientes costeiros ricos em vida marinha foram cruciais para a sobrevivência dos primeiros habitantes. Esses grupos desenvolveram habilidades marítimas bem avançadas comparado ao que tinha na época, e utilizando de embarcações para explorar e colonizar as novas terras ao longo das costas do Pacífico. Então essas habilidades elas foram fundamentais para eles poderem ir para outros lugares, né, das Américas. E é basicamente isso a história dos primeiros povos que foram os Tissuas aqui nas Américas.